Olá, minha amiga e meu amigo querido. Vocês não sabem da minha alegria, da minha felicidade em estar com vocês aqui, na revista digital Movimenta São Sebastião. O Papa Bessa, eu tenho que dizer para vocês, porque eu estou estreando juntamente com essas duas autoridades aqui, já já nós vamos falar sobre elas. Estamos estreando aqui, nessa região administrativa do coração. E é claro que vocês precisam saber como é que surgiu essa ideia do Papa Bessa. O Papa Bessa, ele surgiu imediatamente após ser decretada a pandemia pela Covid-19, onde nós notamos um índice altíssimo de violência intrafamiliar e doméstica contra nossas mulheres e nossas crianças. E a partir de ter essa ciência desse aumento exponencial de violência contra essa parcela importantíssima da população, nós resolvemos fazer uma live. Ela começou de uma maneira bem despretensiosa na minha página do Facebook, e aí nós, devido a você, devido à sua interação e à sua participação, nós migramos para o Instagram. E olha, também graças a você, graças à sua participação, o seu carinho e, claro, o seu afeto, nós recebemos vários convites e estamos aí em várias TVs, em vários locais. E agora nós chegamos aqui, na revista digital Movimenta São Sebastião, para que a gente possa estar mais perto de você. E, claro, poder interagir melhor com você. E eu tenho certeza que você vai gostar de estar conosco, porque aqui nós falamos aquilo que você deseja escutar, aquilo que você deseja saber, aquilo que você quer aprender a título de conhecimento. E, é claro, você também sugere nomes e sugere os temas que nós vamos debater. E claro, vocês sugeriram e nós aqui estamos. Estamos para discutir um assunto extremamente importante, um assunto extremamente sério e um assunto que nós precisamos estar atentas, estar atentos, para que nós possamos descobrir um meio de minorar, de diminuir esse problema. Nossas crianças, cuidado. Nossas crianças, nossos adolescentes estão em perigo. E nós vamos receber, como já estamos recebendo, duas pessoas que têm dedicado suas vidas e suas existências para o combate, enfrentamento e prevenção a esse problema, a essas violências, a nossas crianças e nossos adolescentes. Eu tenho a honra de receber a nossa querida Úrsula do Canges, essa mulher que ela chefia a seção de depoimento especial da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. E aqui também nós vamos saber, através dela, qual a diferença entre a DPCA e as DCAs, as Delegacias da Criança e do Adolescente. Qual a diferença em termos de trabalho? Quais são os trabalhos que essas delegacias desenvolvem e como nós podemos chegar até elas? Qual o tipo de denúncias que essas delegacias recebem, de modo muito especial a DPCA? Enfim, nós vamos saber como é feita essa oitiva qualificada nesse departamento que Úrsula do Canges chefia. Nós vamos saber quais são os tipos de denúncias mais comuns. Enfim, nós vamos explorar bem essa moça. Úrsula, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Bessa. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com o convite, muito honrada e espero fazer jus aí a essa expectativa e esse trabalho tão grande. Eu tenho certeza que sim, Úrsula, muito obrigada. E eu temos aqui do outro lado da bancada, eu não digo nem direita nem esquerda, porque quem me conhece sabe, eu não tenho muita noção, viu, gente?
Eu não tenho muita noção. Quando a gente está assim, para onde é? Ali, para aquele lado. Então, é para o lado de cá. Então, eu não sei se é esquerda ou direita, mas eu tenho aqui ao meu lado esse meu querido parceiro de muitas lutas. Ele já foi subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos do governo anterior, é um assistente social, ele foi presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, é um homem que tem dedicado também a sua vida a essa temática, é o nosso querido Coraci Coelho. Coraci, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Dessa. Obrigado, Lúcia. Também super importante estar aqui, né? Parabéns pela iniciativa. Acho que esse tema é um tema que a gente precisa debater, né? A gente precisa trazer ele para a pauta, para a gente ter avanços, e essa iniciativa é super importante num momento tão delicado, né? Como você bem trouxe. Sem dúvida. Um momento bem delicado. Então a gente fica muito feliz e espera colaborar aí com o debate, com a sociedade, né? Com essa discussão. Obrigada. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, gente. Olha, eu quero agradecer a nossa querida Paty. A Paty é a idealizadora de tudo isso que a gente está vivendo aqui, juntamente com Angel Rose. Ela não gosta muito que a gente fale assim não, viu? Mas é assim que eu trato essa minha produtora, diretora, amiga, mídia social, etc, etc, que é a nossa, aqui desse programa, a nossa produtora e diretora. Eu quero mandar um beijo para você, Angel, um beijo para você, Paty. E olha, claro, não podia deixar de mandar um beijo também muito especial à minha filha Beatriz Bessa, que nos acompanha aí há algum tempo. Aliás, há 18 anos, é que ela fez 18 anos agora e está conosco aqui. Gente, olha, eu não vou dizer a vocês que ela está aqui se maquiando, não, porque daqui nós teremos um outro evento. Mas a gente diz sobre isso ao final do programa. Paty, um beijo para você, minha amada. Muito obrigada por confiar no Papo Bessa. Obrigada por abrir as portas aqui desse grande portal de notícias e dessa revista digital para o Papo Bessa. Quero agradecer a você, Angel, pela confiança, pelo apoio, pelo carinho, pelo afeto, por tudo aquilo que você tem representado nas nossas vidas, minha amada. Quero dizer a você que hoje, como diz uma amiga minha, Luciana Holanda, que Coraci conhece bem, eu já não vivo mais sem Angel. Ela vai perguntar assim para mim, como o Luciano pergunta, isso é uma promessa ou é uma ameaça? Mas eu não consigo mais viver sem essas pessoas da minha vida que têm colaborado tanto, têm organizado essa nossa dinâmica de vida, porque a nossa vida é uma loucura e a gente precisa de pessoas com essa mente organizacional como é de Angel Rose, para que a gente possa trabalhar, impactar mais vidas e, sobretudo, prestar um serviço de excelência que a gente tem procurado prestar a você, minha amiga e meu amigo. Agora, lógico e evidente que, ressalvadas as crenças e as não crenças, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntas e juntos em mais um programa do Papo Bessa, para que a gente possa trazer um pouco de alento, mas também de denúncia, mas também de informação e de muito acolhimento, porque essa é a tônica do Papo Bessa, que é o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento. Gente, eu tô achando tão lindo esse cenário aqui, Andy, que eu tô aqui me olhando Úrsula e Coraci, tô achando que a gente tá tão lindo. Gente, mas tá bonito demais, gente. E essa vinhetazinha, como é que é o nome, Andy, esse negócio que fica embaixo aqui, chamando Papo Bessa, como é isso? Como é o nome disso? É o quê? Slogan do programa. Lindo, gente, olha, tá muito lindo. É muito carinho com a gente. E eu só agradeço esse carinho a você, minha amiga querida Angel Rose. Gente, e é claro, a população desta cidade. Olha, nós vamos ter uma relação de muita proximidade. Então eu quero que vocês se sintam próximos de mim, como eu estou me sentindo de vocês aqui. E eu quero que vocês participem. Quero que vocês deem a opinião de vocês. Quero que vocês interajam, deem as suas impressões, coloquem as suas experiências, para que juntas e juntos nós possamos encontrar caminhos. Nós estamos aqui para isso, encontrar caminhos, mostrar um lume, uma luz, um sinal para que todas e todos nós possamos viver bem, porque é isso, afinal de contas, que nós queremos. Úrsula, minha amada, você estaria à frente dessa sessão de depoimento especial da Delegacia de Proteção
a criança e o adolescente. Amada, me diz o que é a DPCA, o que é essa sessão? Explica para nós em que tem contribuído a DPCA para o combate e enfrentamento a tantos crimes que nós temos vivenciado contra as nossas crianças e adolescentes. Sim. Então, assim, a DPCA, ela nasceu em 99, justamente por conta disso, assim, da identificação mesmo, da necessidade de haver um espaço, de haver uma delegacia que tomasse conta dessa população especificamente. Então, o que é a DPCA, né? A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, onde são apurados os crimes praticados contra crianças e adolescentes, em razão dessa qualidade, em razão de serem crianças e adolescentes. Então, por exemplo, um furto, um adolescente que está numa parada de ônibus e ele sofre um roubo, por exemplo, ou um furto de um celular, então ele ali está naquela situação de vítima, mas que poderia ter sido qualquer outra pessoa com qualquer outra idade. Mas se é um crime, então, como maus tratos ou estupro de vulnerável, então que são crimes que são praticados contra essa população em razão dessa vulnerabilidade, então são esses os crimes que são apurados pela DPCA. Lá na DPCA nós temos várias seções, né? Então, cada uma com a sua atribuição. Então, uma seção para tratar dos crimes contra a dignidade sexual, então são esses crimes, né? De estupro de vulnerável, de importunação ofensiva ao pudor, enfim, várias, né? Importunação sexual, né, agora. Enfim, e aí temos a seção de crimes de menor potencial ofensivo, então de maus tratos, abandono, negligência, enfim. E aí a DPCA, como sendo uma especializada, ela se esforça, né, para oferecer um serviço que seja um serviço de fato diferenciado. Então a PCDF toda, de uma forma geral, tem muito zelo, muito cuidado com a apuração desses crimes. Mas a DPCA, ela tem essa, né, por ser uma especializada, então ela tem essas características, inclusive estruturais. Lá na delegacia nós temos um hall de entrada, que a senhora chegou a conhecer, né? Sim. Que aí é um hall de entrada, então o registro de ocorrência, ele se dá de forma isolada, né? A pessoa que está registrando a ocorrência, ela fica num blindex, conversando com o policial. Então, por que um blindex? Porque dali ela está conversando, mas ela consegue olhar a criança que está brincando aqui atrás dela, que está assistindo televisão. Então tem todo esse espaço, né, com filmes, enfim, com brinquedos, livros. E aí também é uma forma tanto de preservar a própria criança e o adolescente, de escutarem a história, né, contada pelo comunicante, como de preservar também essa história das outras pessoas que estão esperando ali no hall da delegacia, né? Então há esse cuidado, assim. Então, da mesma forma, quando um autor, né, ele vai ser um suspeito, vai ser ouvido na delegacia, ele aguarda do lado de fora da delegacia, ele aguarda no plantão, né, na parte da recepção do prédio todo. Então, justamente para ele não ficar aguardando ali junto com quem vai ser ouvido como vítima, com quem vai ser ouvido como testemunha, enfim. E aí, né, falando do que a senhora me perguntou mesmo, que é a sessão de depoimento, então eu sou chefe da sessão de depoimento com adolescente. Nós temos duas sessões, né, com criança e que faz uma que faz os depoimentos das crianças, uma que faz os depoimentos dos adolescentes. E o que é esse depoimento, né? Nós seguimos a lei, então nós temos uma legislação específica, que é a 13.000... Recente, né? Isso, de 2017, exatamente, que só entrou em vigor um ano depois, em 2018, e que foi um acalento para nós da DPCA, porque nós já tínhamos essas preocupações, então de repente nós vimos isso ali legitimado, né? Então tá ali, então nós já fazíamos os depoimentos, não chamávamos de depoimento especial, foi a lei que trouxe essa nomenclatura e que disse como deveria ser feito. Então nós já atendíamos aquilo ali, mas nós, por exemplo, não gravávamos, aí passamos a gravar em áudio e vídeo
os depoimentos, que é uma forma, inclusive, de garantir os direitos dessas crianças e adolescentes, né? Garantir que elas não foram induzidas a falar, que elas não foram obrigadas a falar. Então, que tipo de pergunta que foi feito, e também para que, caso seja avaliado dessa forma, que esse depoimento não seja repetido depois. Então, você já tem ali a mídia, já tem ali a gravação, já tem a criança contando, enfim. E aí a proposta da lei é essa, é minimizar essa quantidade de oitivas, né? De quantas vezes se pergunta para a criança, para o adolescente o que aconteceu, então na escola, no conselho tutelar, hospital, em casa, então na justiça, na polícia. Então é uma forma de minimizar. Então a lei trouxe isso, assim. Então a lei disse, olha, o depoimento especial só acontece na justiça e na polícia. Então só nesses 2 lugares que se pode ficar perguntando sobre os fatos em detalhes. Nenhum outro lugar não. Aí o conselho tutelar, sobre os detalhes, não. O conselho tutelar é um órgão só de proteção. Então ele tem que entender, sim, esse contexto, né, dessa família, enfim, essa dinâmica dessa família é fundamental. O conselho tutelar é um parceiro nosso, assim, de muita estima, de muito valor, porque eles nos trazem informações que nos ajudam na investigação desse crime, né, dos crimes que são praticados, então, contra essa população. Então, e aí lá, então, nós fazemos esse depoimento, que ele acontece uma vez, e esse depoimento que ele é peça, ele é uma peça desse conjunto de provas que são produzidas ali na delegacia. Lá na delegacia nós temos uma característica, assim, que é todo mundo muito apaixonado pelo tema, todo mundo muito envolvido, assim, então a gente conversa sobre os casos, a gente pede ajuda, então todos os servidores, assim, e temos conseguido grandes coisas, assim, que é o que nos importa. Então, assim, ver que as violências cessam, né? E o que me deixa muito, muito feliz, e eu digo isso porque conheço e sei do compromisso e da responsabilidade com os profissionais da DPCA, eu não me lembro quando foi, mas a Úrsula citou aí que quando na delegada à época era a Ana Cristina Santiago, depois, agora ela é colega advogada, né? Agora, Aí eu disse, menina, que é isso? Você vai aposentar tão cedo? Tão cedo, Lúcia? Não, pelo amor de Deus, eu preciso descansar um pouco. Aí eu disse que ela descansa agora, né? Agora ela está descansando muito, né? Advogada, onde é que a advogada descansa? Mas a preocupação da DPCA em ter um espaço humanizado, um espaço sensibilizado, sim, para recepcionar essas crianças, não só as crianças, mas os pais, mães responsáveis dessas crianças. Eu acompanhei, visitei, né, vi lá um negócio muito bacana, onde a criança se sente aconchegada, né? E isso é extremamente importante. A gente que lida com esse tipo de temática tão difícil, e a gente sabe quão caro essa importância que os órgãos públicos devem ter no trato com essas crianças e esses adolescentes que sofrem as violências. Agora, assim, meu amigo, você sabe e você vivencia isso, enfim, até mesmo quando presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, que nesse período de pandemia, em modo muito particular, esse período agora que nós estamos vivendo, o índice de violência contra crianças e adolescentes aumentou. Saiu uma pesquisa no final do ano passado que tinha aumentado 75% o índice de violência contra crianças e adolescentes nos próprios lares. Por que isso, Coraci? Então, Lúcia, é um desafio, né? Acho que historicamente a gente tem que os casos de violência contra criança e adolescente, a maior porcentagem desses casos, infelizmente, acontece no ambiente familiar, né? Quer dentro do lar, quer entre familiares, quer na residência. Então, com a pandemia, a gente teve a situação onde a gente ficou isolado dentro da residência, né? A gente ficou isolado dentro da residência, as crianças também ficaram isoladas nessa residência e muitas vezes num maior contato com esses agressores, infelizmente. E aí a gente
tem esses dados, a gente acompanhou empiricamente, atuando nas comunidades, atuando no atendimento com criança e adolescente. Eu vivenciei uma situação onde a gente foi numa residência deixar uma cesta básica e a mãe relatou pra gente num desespero que estava já numa situação muito grave, e aí a gente teve toda uma intervenção. Então, assim, de fato, com a pandemia, com essa situação de maior reclusão das crianças no ambiente familiar, infelizmente a gente teve um aumento. A gente teve um aumento grave e que a gente precisa lidar com ele. É super importante esse momento a gente estar conversando, porque uma das situações de enfrentamento é a gente romper com o silêncio. Exatamente. Romper com esse silêncio é super importante. Trazer informação, trazer a possibilidade, porque a situação de violência, ela por si só, ela silencia, ela é uma ameaça, ela encolhe aquele sujeito. E aí, se tratando de criança e adolescente, a gente está falando de um sujeito em uma situação peculiar de desenvolvimento. Né? É um sujeito que ele não tem condição de, por si só, se defender, criar condições para se proteger. Então, por isso que é super importante a gente ter esse sistema de garantia, né? A delegacia de proteção, todos esses atores envolvidos. E um ator super importante que em condições normais atua muito é a escola, né? Que acaba sendo uma porta de entrada, um outro ator que tem ali um diálogo com essa criança, com esse adolescente. Então, a escola também parou de funcionar, os projetos sociais também pararam de atender. Exatamente. As atividades esportivas, comunitárias, todas elas pararam. Então, infelizmente, a gente tem um cenário muito favorável para o aumento desses casos, né? E eu acho que agora a gente tem que cada vez mais ampliar os canais de comunicação, de informação, de diálogo sobre essa problemática, porque romper com esse silenciamento dessa criança é fundamental, né? A gente precisa entender que essa situação, infelizmente, ela se perpetua, às vezes por períodos, por anos, por gerações, infelizmente, né? Então, e a gente precisa romper esse ciclo de violência, a gente precisa romper essa condição desse sujeito. Então, e eu não vejo uma outra forma a não ser a gente trazer esse assunto para a pauta, trazer esse assunto para as residências, assim como você está fazendo hoje aqui, como a revista está fazendo. A gente está aqui em São Sebastião, discutindo com a comunidade, trazendo esse assunto tão importante, né, de combate à violência para a população. A gente precisa tornar esse assunto um assunto comum, onde a gente tem informação, onde a gente sabe como lidar, como enfrentar. Eu acompanhei uma adolescente um tempo atrás, que foi um caso super interessante, assim, acho que é da importância da informação, né? Ela, na residência, a mãe arrumou um companheiro e ela começou a perceber um movimento estranho desse companheiro em relação a ela, né? O companheiro se aproximando, o companheiro estando em momentos em que não era para estar e tal, e de alguma forma ela começou a se sentir constrangida. E ela procurou a equipe técnica do programa que eu trabalhava e trouxe pra gente o seguinte: olha, o namorado da minha mãe, ele tá com um comportamento esquisito pra cima de mim, eu sei dos meus direitos, eu vim aqui primeiro conversar com vocês, mas depois eu vou no conselho tutelar e eu vou numa delegacia porque eu sei que ele não pode fazer isso comigo. Então, assim, essa consciência, ela só acontece na medida em que a gente traz informação, né? Na medida em que eu explico como que funciona, né, o meu corpo, como que funciona os meus direitos, como que funciona a minha relação com as outras pessoas, então, e como que funciona uma violação de direito, uma violência. Então, assim, e esse processo de violência é isso, né? Ele encerra a criança numa condição de silenciamento, de vergonha, de medo, e romper com isso só quando a gente traz informação, quando a gente fortalece essas redes de apoio, quando a gente fortalece esse sistema de garantia, quando a gente mostra para aquele sujeito, para aquela criança, que ela não está sozinha, sim, que existem possibilidades e que é muito difícil, né? Esse processo, a gente lidando com isso diariamente, a gente sabe da dificuldade, do desafio que é para uma criança procurar um adulto para se expressar sobre uma violência sexual, por exemplo, né? Porque essa violência ela gera ali um constrangimento, ela gera uma sensação, né, de vergonha, de humilhação, que precisa ser rompido, e só é rompido quando eu crio uma rede de possibilidades, né? Quando eu crio ali um canal, acessos, eu fortaleço esse sujeito.
E aí por isso que é super importante, né, a gente ter esse sistema, a gente tem uma delegacia, né, quando eu vejo a Úrsula trazer como funciona o depoimento protegido, o depoimento que evita a revitimização, né, evita, assim, a gente que é adulto lida às vezes com uma situação, bateu o carro, sofreu um roubo, vai na delegacia, é um desgaste, né? É super necessário, mas é um desgaste pra gente. Você fica ali esperando, você vê as pessoas. Agora imagina para uma criança em toda essa situação, ela ter que estar vivenciando com isso, né? Já com um ambiente diferente da realidade dela, ter que lidar com uma delegacia. Então ainda bem que a gente tem hoje no Distrito Federal uma delegacia de proteção à criança e adolescente que está com toda essa estrutura já avançada de atendimento, né? Que bom que a gente tem isso. Agora o que a gente precisa é dar informação para a população, para as crianças, para as regiões administrativas, para quem está lá nas comunidades, de que existe essa possibilidade, né? E a gente, enquanto sociedade, se comprometeu. Eu gosto muito dessa concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que a responsabilidade é da família, do Estado e da sociedade para promover a proteção de crianças e adolescentes. Então, são 3 atores ali envolvidos, comprometidos com a proteção dessa criança, desse adolescente que está num estado peculiar de desenvolvimento. Né? Ele não tem aí todas as suas condições de proteção e de autonomia assegurados. Ele está nessa fase de desenvolvimento. Então, por isso que é muito importante. E muitas vezes é justamente por conta dessa fase que surge ou que ele vivencia uma situação de violência, né? Porque ele está numa condição mais vulnerável, né? Então, é muito importante a gente falar, é muito importante a gente estar aqui hoje dialogando. E esse entender, né, as razões dessa violência, eu acho que a gente tem aí algumas possibilidades, né? A gente tem aí, eu acho que a gente precisa discutir mais isso, a gente precisa trabalhar mais talvez uma educação sexual, porque a gente infelizmente ainda lida com essas questões da sexualidade de forma ainda muito do desconhecido, né? Muito do tabu. Então é preciso entender, existem algumas revistinhas, alguns personagens que trabalham esse tema com criança desde o começo, aonde que ela pode lidar, onde que pode tocar no corpo dela, o que pode, o que não pode, né? Quais são as ações que ela tem que tomar. Então, assim, eu acho que a gente precisa desenvolver enquanto sociedade, entendendo essa criança e esse adolescente como sujeito de direito e entendendo que a gente precisa dar o suporte necessário, trazer as informações necessárias, e aproximar essa rede, né? Aproximar esses serviços públicos. Então, acho que esse é um desafio muito grande. Nossa, quando eu ouço você falar, assim, a gente lembra de algumas situações. Um dia eu fui procurada por uma moça conhecida de longa data, que tinha sofrido um AVC, enfim. E eu a vi subindo o elevador de um hospital, onde mamãe também estava internada nessa época. E eu fiquei sem jeito de perguntar para ela o que tinha acontecido, porque ela estava com uma pessoa do lado. Pensei, será que foi alguém da família e tal, enfim. Depois ela me procurou e ela me relatou o seguinte fato, Úrsula e Coraci. Ela, quando os pais iam trabalhar, os pais deixavam ela e as irmãs menores com um tio, que era o único que não trabalhava de maneira formal. E ela disse, Lúcia, você lembra desse tio tal? Eu falei, lembro demais, como é que ele tá? Mandou um abraço para ele e tal. Ele disse, Lúcia, ele me estuprou dos 7 aos 14 anos. E, primeiro momento você, né? Sim. Falei, mas... E aí, aqui eu estou tomando muito cuidado para não identificar as pessoas, né, as partes envolvidas. E aí, um certo dia, anos se passaram. Muitos anos mesmo, mais de 20 anos se passaram. E ela estava no domingo na casa dos familiares, esse agressor convivendo com a família, porque é lógico, é evidente, quando ela foi falar, a família disse que ela não podia denunciar, porque ela não podia destruir o casamento da fulana, da tia, enfim. E aí, ela... foi na cozinha fazer um café e esse moço, esse agressor, foi na cozinha
passou a mão nas costas dela, desceu a mão até as nádegas dela, apertou as nádegas dela e disse ao ouvido dela: eu lembro quando você era criança e o que a gente fazia. Sim. E era muito bom, né? E aí, nesse momento, ela caiu, teve um AVC, foi para o hospital, enfim. O que esse caso me diz? Isso me diz muita coisa. Sim. Sabe, Úrsula, isso me diz que um trauma como esse, os anos podem passar, minha amada. Ela pode refazer a vida dela, mas dependendo de um gatilho, dependendo de um momento qualquer, esse trauma virá à tona. E essa situação dessa violência psicológica e física que ela sofreu, ela não esqueceu. O corpo dela não esqueceu, a mente dela não esqueceu. Lá na delegacia, você recebe esses tipos de relato com muita frequência, Úrsula? Eu falo, né? Eu sou policial desde 2006 e já atuei em plantão durante muitos anos. Plantão é ótimo, porque ótimo no sentido de que é a clínica geral, né? Você vê tudo. Uhum. Mas, na minha concepção, assim, a violência sexual contra criança e adolescente, ela é um crime que é o mais danoso, assim, não tem como dizer, porque é isso, né? É um ser que não tem condições, muitas vezes, nem de compreender o que está acontecendo. Daí que vem essas interpretações todas, né? De vergonha, de constrangimento, de culpa. Assim, a imensa maioria dessas vítimas se sente culpada por ter sido vítima, né? Porque ele fez comigo, então é alguma coisa em mim, então é o meu corpo. Exatamente. E aí passam a se vestir de maneira, às vezes, muito masculinizada, com roupas muito folgadas, com muito... Então, e aí ainda tem essa questão, né, às vezes as pessoas perguntam: que roupa que você tava? Mas a gente já ouviu uma mãe falando: mas também o pai abusa dela de noite porque ela dorme de camisola. Quer dizer, então assim, é muito louco isso, porque eu falo isso, né? Nós desenvolvemos um protocolo, depois eu falo disso, nós desenvolvemos um protocolo e capacitamos várias polícias do Brasil, assim, nesse protocolo de depoimento. E eu falo isso, assim, pra achar absurdo mesmo, porque é absurdo. A violência sexual é absurda. Nós naturalizamos esses outros crimes, porque na verdade é absurdo a senhora ter um telefone, alguém vir aqui e pegar o telefone. É absurdo, mas a gente meio que naturalizou essas coisas, né? É um crime, pegou, tá, vai ter que comprar outro, não recupera, não acha, não sei o quê. Então todos os crimes são absurdos, a gente tem que se chocar mesmo com todos eles. E com respeito à violência sexual, eu sempre falo isso para os meus colegas lá na delegacia e quando estamos capacitando para os policiais, a gente tem que usar esse nosso choque, esse nosso horror, assim, não para duvidar da vítima. Não pode ser para duvidar da vítima. É para você querer entender aquela história no sentido de: deixa eu ver qual era o funcionamento disso, deixa eu ver como é que ele fazia, porque você já pensa em outras vítimas, você já pensa no modus operandi, você já pensa então por que a mãe não tinha conhecimento, ou por que tinha, enfim. Então esse horror, ele existe mesmo. Então, quando a mãe reage dessa forma, duvidando, né, questionando, eu também falo isso, né? É totalmente compreensível, gente. Você, de fato, quem é que quer ter uma notícia dessa na sua casa? Quem é que quer acreditar nisso? Então, vocês que conhecem, sabem que os abusadores sexuais, gente, eles não têm um perfil. Assim, não é igual, né? O mala que rouba, o mala que não sei o quê, o usuário de droga. Não! Pelo contrário, quando a gente vê, às vezes, as pessoas chegam elogiando muito uma pessoa na delegacia, falando: nossa, mas isso não aconteceu porque ele é ótimo, ele adora criança, ele é super carinhoso, ele vive levando as crianças para casa dele. A gente já vai embrulhando o estômago, porque é isso, assim, né? Não é essa coisa do tarado, não é, né? E aí, então, as pessoas falam: não, claro que o meu marido, ele é meu marido, ele não vai estar abusando da minha filha.
Então, esse não, isso não está acontecendo, da família, no primeiro momento é totalmente compreensível, e é um fenômeno compreensível, e eu acho que é isso que você está falando, da informação. Então, olha só, veio uma situação dessa, essas pessoas têm que saber a quem recorrer, a quem conversar, deixa eu entender disso, né? Então, às vezes as pessoas falam, né? Não aconteceu porque eu nunca vi. Eu teria visto se tivesse acontecido. Não, você não teria visto. E a culpa não é sua porque você não viu. A culpa é dele, que usou da sua confiança, que usou da confiança dessa criança, desse adolescente. A culpa não é sua que você não viu. A gente fica procurando tantos responsáveis e o agressor fica, né? A mãe que é culpada porque casou de novo e arrumou um padrasto. Não pode. Que direito que ela tem de casar de novo e se unir. Eu ouvi isso de uma mãe esses dias. Ela falando, a culpa foi minha, eu tinha que ter ficado com as minhas filhas. Então, assim, a vítima puxa a culpa para ela. Todo mundo puxa a culpa para si. Menos o agressor. O agressor não. O agressor não. Então, é por isso que eu acredito muito mesmo na conversa, na discussão, e vamos pensar sobre isso, porque está muito impregnado dessa cultura machista, dessa cultura de eu posso, dessa cultura da violência de gênero, nessa concepção do forte contra o fraco. E é muito doido. Você falou uma coisa que eu gostei muito, que você falou que as pessoas têm que entender que isso é responsabilidade de todo mundo, né? Com as mulheres adultas, isso já tá mais sedimentado, né? Tá mais fácil. Então, briga de marido e mulher se mete a colher. Então, as pessoas estão começando a entender isso. Com as crianças e com os adolescentes, não. O que acontece dentro da casa, e é o pai e a mãe que está fazendo, tem crianças que são espancadas, que são castigadas, que não vão para a escola, porque estão marcadas, coisas horríveis e que ninguém fala. Então isso tem que ser melhor discutido. A gente tem que avançar das mulheres, tá bacana, né? Tá bom, é isso, é uma responsabilidade, todo mundo tem que estar atento, os síndicos agora que tem que denunciar. Então são coisas fantásticas mesmo, mas essas coisas que acontecem muito na esfera privada e familiar, gente, a gente tem que ajudar. As pessoas têm que estar atentas, porque essas pessoas ficam reféns, essas vítimas ficam reféns dentro de casa, né? Lúcia, se você me permite... Você tem toda a permissão, companheiro. Uma coisa importante que a Úrsula traz e que eu acho que esse momento aqui, né, para a gente trazer para a população, é porque existe uma cultura do silenciamento. Você falou uma coisa de normalizar determinados comportamentos. Esse comportamento, a violência psicológica, física e sexual contra criança e adolescente, ela tem dimensões diferentes, né? Sim. A violência psicológica, ela ainda é muito tolerada. Infelizmente, ela ainda é muito tolerada. A gente não tem uma compreensão ainda do impacto que essa violência tem sobre a criança, né? Tem até uma brincadeirinha, que eu não sei quem já viu, com o pé de feijão, que tem uma criança que fez um videozinho da criança ofendendo o pé de feijão, nascendo, e depois sem ofensa do pé de feijão, né? Eu não sei qual é a dimensão da realidade disso, mas acho que uma metáfora do que acontece, do impacto que tem uma violência psicológica sobre uma criança, né? Sim. E a gente precisa enfrentar. A violência física, eu acho que ela já é mais consistente e reconhecida pela sociedade e infelizmente a gente tem algumas questões ainda, né? Porque em determinada nível é permitido a violência, né? E aí a gente tem casos que essa violência vai ganhando uma gradação, até o caso Jairinho, que se torna uma tragédia, mas que acontece de forma recorrente e que muitas vezes a voz dessa criança é silenciada porque ela reclama, ela sinaliza, mas infelizmente nós adultos, uma sociedade adultocêntrica que não escuta a criança, que não escuta o adolescente, acaba não dando voz, não dando importância. Então a violência física ela tem essa gravidade e a gente precisa
entender e combater todas as suas dimensões, né? Eu acho Sim. que essa gradação da violência, não, uma coisa pode, outra coisa não pode, ela é muito grave, porque ela leva uma dimensão, né? Às vezes ali... Quer dizer, só é grave se morrer? Exato. Né? Deu errado. Então aqui deu errado porque morreu. Sempre aconteceu aqui deu isso. certo. Então é uma coisa grave. E a violência sexual, ela tem isso que você traz, que é a coisa um pouco do tabu, a coisa um pouco da vergonha, do constrangimento, que coloca embaixo do tapete. Né? Então, se tem uma situação, ninguém quer reconhecer. É melhor não falar, é melhor não trazer, Sim. é melhor não discutir, é melhor não, isso aqui não está acontecendo. Não é melhor, fala, né? E às vezes é uma alienação causada pela situação que todo mundo absorve, que todo mundo assume. Não, isso não aconteceu, isso não é verdade. Eu logo questiono a fala da criança, eu desvalorizo a fala daquela criança, eu não dou importância para a fala daquela criança, mas ela está trazendo uma série de sinais de que alguma coisa está acontecendo, os comportamentos, né, de choro, de isolamento, de mudança brusca de comportamento, né? Então, de humor, existe uma série de comportamentos e às vezes a gente não dá escuta para essa criança, não dá a importância, não dá voz para aquilo que a criança está trazendo, e aí isso torna ainda pior essa situação, né? E essa situação de violência, ela vai calando essa criança, né? Ela vai colocando essa criança numa condição de silêncio, de redução do que é aquela criança, do seu potencial, das suas possibilidades. E isso encerra a criança nessa condição, que às vezes é uma condição de vergonha, é uma condição, né, de medo, né, porque muitas vezes isso vem com uma ameaça, né? A violência ela vem acompanhada de uma ameaça. Se você não fizer isso, se você contar para alguém, e aí não ter uma rede de apoio, não ter uma rede de suporte, enquanto sociedade a gente não está sensibilizado para isso, né? Isso passa despercebido. Quantos casos gravíssimos que a gente vem acompanhando na mídia de crianças sofrendo violência, que várias pessoas acompanharam, que várias pessoas ouviram e que infelizmente ninguém tomou uma medida maior, né? E que infelizmente ninguém agiu, e que infelizmente ninguém valorizou, escutou aquela criança, que infelizmente quantas crianças hoje estariam vivas, né? Casos de crianças que procuraram, vários atores procuraram e não conseguiram, não tiveram escuta, né? Então, isso a gente tem visto o muito menino nas mídias, né? Bernardo. menino Bernardo, e para romper... Aquele menino gritava por socorro, né? Ele gritava. Ele foi né? à justiça. Com as atitudes, ele gritava por justiça. E essas violências, elas são muito mais comuns do que a gente gostaria. Né? E aí a gente tem processos de negação. Né? Quantos e quantos casos... Hoje eu estava lendo uma pesquisa falando que, por exemplo, quando há uma violência cometida contra homens, geralmente os homens, os meninos, demoram 20 anos para relatar essa violência para alguém. Falando do silêncio dos homens, né? Então, quer dizer, quando é um homem vítima de uma violência sexual, ele demora 20 anos para tratar esse tema com alguém. Meu Deus. E por esses 20 anos, isso e às vezes você cria um ciclo, onde isso se processa dentro dessa criança, dentro desse menino, e ele não tem um espaço de escuta, né? E aí a importância também da gente entender que existe volta, existe possibilidade. É uma ferida que ela pode ser tratada. Né? Porque, e aí a gente tem processos importantes de escuta, de responsabilização, de você enfrentar aquela situação, de romper aquele ciclo de violência, e depois de acompanhamento, de superação, de transição dessa condição. É claro que essa ferida ela nunca vai ser apagada, mas ela pode ser compreendida de uma outra forma, ela pode ser entendida, e vários processos criados com essa situação de violência podem ser superados a partir de um tratamento, a partir de um acompanhamento, a partir de uma ação, né, que é muito importante e que a gente precisa entender, porque às vezes esse sujeito carrega isso pela vida toda, né? Você falou um caso aí que você carrega isso pela vida toda ali. Quantas e quantas situações são vivenciadas e são... sentindo culpada, né? Por conta... Culpada pelo que ela sofreu, pela violência que ela sofreu. É muito durante anos a fio, né? Porque você não pode trazer isso, né?
Porque imagina, a gente ainda tem muito isso como um tabu, como uma resistência. Eu não posso trazer que como que imagina aí nos cenários, no ambiente familiar, entre os amigos, quando você fala assim, fulano é vítima de uma violência sexual. Como que a gente encara isso? Sim. E embora praticado por Beltrano, que todo mundo conhece, todo mundo gosta. E embora isso seja muito comum. Sim. É um cenário muito comum, mas que não é trazido para a discussão e que não é trazido para o debate e que a gente não tem informação, né? Que a gente não trabalha isso. Então, por isso que é muito importante esse espaço aqui, Lúcia, para a gente conversar com as pessoas, né? Eu acho que não tem um caminho diferente do que o da conversa. Né? Do que eu dar conversa, informação, do que dessa rede de possibilidades. Né? Por assim, palavras sábias vocês estão hoje aqui dizendo para nós. A informação, ela é poder e salva vidas, né? Ela salva situações, ela salva mulheres, ela salva crianças, salva jovens, e nós precisamos conversar sobre isso. Isso é um assunto seríssimo. Úrsula, mas diga uma coisa aqui para nós. Quais são as denúncias mais comuns que a DPCA tem recebido agora, nesse momento de pandemia? Quais são os casos mais recorrentes? Então, nós, até um pouco do que o Coraci falou, né? Com a ausência das escolas, né? Então, com as escolas paradas, essas crianças sem poder estar saindo de casa, né? E aí nós notamos e nas comunicações, nas denúncias, uma diminuição de denúncias na delegacia. E aí agora, sim, que não significa de jeito nenhum que, pelo contrário, a gente sabe que não, né? Que pelo contrário, que significa que está havendo uma subnotificação, né? Porque a escola é um ambiente importantíssimo de fala dessa criança, desse adolescente, porque eles falam quando eles sentem confiança, quando eles confiam, quando eles deixa eu ver aqui, eu vou falar e vamos ver como é que vão receber isso aqui. E é aquilo, né? Muitas vezes eles vão falar até sem saber o que isso significa. Eu vou falar, deixa eu ver como é que ele reage, deixa eu ver como é que ela reage, e aí vou... Enfim, e aí nós estamos já vendo que com a volta, né, aos poucos da normalidade, assim, que aí o número de ocorrências já vem aumentando, enfim, especialmente de violência sexual. Olha só. Especialmente de violência sexual, porque é isso, né? A violência sexual como o crime que nós trabalhamos aqui, então ela... mais de 90% de fato acontece em ambiente intrafamiliar, né? Então é ali entre pessoas que são daquele núcleo ali familiar ou muito próximos, amigos, vizinhos, padrinhos, enfim. E então é o que nós... Então nós temos muitas revelações de violência sexual, tivemos durante a pandemia. Então, justamente por conta desse contato muito próximo da família, o adolescente, quando ele conta de uma violência sexual, e essa violência sexual aconteceu quando ele era criança, e aí esse adolescente vai contar quando é adolescente já, no geral ele já tá por aqui com aquela história, que é exatamente embaixo do tapete, é o elefante embaixo do tapete, que não tem como ficar embaixo do tapete. Exatamente. Então aí esse adolescente começa a ter problema na escola, esse adolescente começa a ter problema às vezes com o uso de álcool, de drogas, começa a dar muito trabalho, né, responde a mãe, fica muito ofensiva, e às vezes no meio de uma discussão vai e solta que tinha sido vítima de violência sexual. E aí isso também nós verificamos durante o período da pandemia, justamente por conta dessa convivência muito próxima, as tensões familiares ficaram ali todo mundo muito próximo, todo mundo muito convivendo, então vários casos desses, assim, contou durante uma briga, contou durante a discussão com a mãe. E aí, no geral, esse relato, inclusive, da mãe ou do familiar que recebeu essa revelação dessa forma, vem justamente com essa argumentação. É mentira, porque ela está dando trabalho mesmo. É mentira, porque ela de fato vem tendo problema com o padrasto, porque o padrasto quer botar limite nela.
É mentira, porque ela, na verdade, quer ficar solta, não quer que a gente brigue. Então, ela tá me respondendo. Moral da história, ela é a culpada Ela é a de tudo que culpada. está acontecendo e de que pode acontecer. E aí nós né? temos muito cuidado com isso, assim. Então, por exemplo, ela tá dando trabalho na escola. Então, nós entramos em contato com a escola e vamos ver a partir de quando que ela tá dando trabalho na escola. Porque aí você vê ali uma aluna que era regular, tranquilamente, aí a partir de 2018 a aluna começa a apresentar problema de nota e briga na escola. Vocês fazem esse tipo de trabalho na DPCA? Sim. Vocês fazem essa averiguação? Tudo Sim, direitinho? entramos em contato com as escolas, entramos em contato com o conselho tutelar. Vocês acompanham essa família? O que vocês sabem dessa família? Desde quando que começou isso? Legal. Fazemos, nossa, isso é super importante. Porque aí você tem essa linha do tempo, às vezes tá lá, você tá lá. Quando que ela começou com esse comportamento, né? Tão revoltado, quando? Se corta, não sei o quê. É pra chamar atenção. Quando que começou? Foi 2018. Você vai ver lá também na escola que ela começou a ter problema, evasão escolar, e briga na escola com o professor, enfim. E aí, o que aconteceu em 2018? Foi quando passa, por exemplo, o avô, ela passa a morar na casa do avô, ou o avô passa a morar na casa. Então, nós vamos fazendo essas ligações, assim. Esses crimes, eles são crimes, gente, tem que ficar muito claro, assim. Eles não... As pessoas falam, não denunciei porque não tinha prova. Não denunciei. Não é assim. Primeiro que basta a suspeita, né, para que a denúncia seja feita, basta a suspeita. Quem tem que investigar e colher prova é a polícia. Então, isso é nosso trabalho, podem ficar tranquilos que somos nós que temos que fazer. E quando isso, né, me perdi no que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa, lembrei da questão da prova. Mas é isso, então assim, né, que basta a suspeita e aí para poder comunicar pra gente, então nós que vamos fazer esses levantamentos, nós temos muito cuidado com isso, com esse levantamento todo. Uma coisa também que você falou que eu me lembrei, que é uma coisa da prevenção, né, que a senhora também falou, que é a questão do estranhamento. Quando uma criança, um adolescente fala pra você, eu não gosto do jeito que fulano me olha, eu não gosto, ele me olha diferente, ele me abraça diferente. Valorize esse estranhamento. Às vezes você não tem ainda uma situação de violência implantada, né? De violência sexual, condutas sexuais já iniciadas. Às vezes você não tem. E pode ser que não tenha também. Mas você pode estar sim em frente a um início. Né, que nós sabemos que existem esses atos iniciais, assim, que são massagens, brincadeiras, ou mesmo isso. Então, se uma criança fala pra você, eu não gosto do jeito que meu tio me abraça, gente, crianças são abraçadas o tempo inteiro, todo mundo abraça a criança. Então, se a criança tá falando daquele tio, fica de olho, sabe? Então, ouve, é o que você falou, ouve o que essa criança está dizendo. Então, lá na delegacia, a gente pergunta o que no abraço? O que é no abraço que te incomoda? Você consegue me dizer? Eu não gosto do jeito que ele me olha. Você consegue me dizer como que é esse olhar? Você consegue me explicar o que tem de diferente dos outros olhares do mundo, assim? E aí você vai ver, ele me olha, fica olhando para minha parte íntima. Aí ele fica, quando eu passo, ele vira a cabeça para me olhar. Então aí você vai buscando esses elementos assim que traçam esse perfil dessa pessoa. E aí muitas vezes você não tem uma testemunha, gente, é o que eu ia falar. Uma testemunha do fato, da conduta, né? Do que foi ali feito. Você não tem. Mas o que a gente tem? E nós buscamos testemunhas dessas outras situações. Testemunhas de, nossa, quando ele chegava em casa, ela mudava o humor. Ela estava ótima, era só ele chegar e ela mudava o humor. Era só chegar perto do final de semana que ela tem que visitar o pai. Nossa, ela muda completamente. Ela fica chateada, isso ela super volta. Recorrente, né? Isso é super importante. Então, nós ouvimos essas pessoas. Então, às vezes a pessoa está contando uma história para você que ela nem sabe o que é, que ela está te contando uma coisa. E aí junta com todo. Então, nós temos casos, né, de padrastos, por exemplo, né, pai
pai ou padrasto, que falava com outro filho: toma esse dinheiro aqui, vai na padaria para poder abusar da menina que ficava. Então, esse menino que saía para ir na padaria, ele não via nada. Mas ele vai te contar que o padrasto dava dinheiro para ele ir na padaria. O padrasto dele é maravilhoso. Que ele adora o padrasto dele. Porque o padrasto dele dá dinheiro para ele vai na padaria, o padrasto dele é ótimo. E que a fulana nunca quer ir, que a fulana quer ficar. E aí isso faz parte de um mosaico na investigação. Exatamente. Né? Muito bom, excelente. Olha, gente, Úrsula, quando você me fala e nos fala sobre isso e da forma como vocês procedem, essas investigações, essas oitivas, isso nos dá uma relativa tranquilidade. Eu digo relativa porque é claro que a gente não gostaria nem de estar numa situação como essa. Mas nos dá essa relativa tranquilidade porque a gente percebe o grau de comprometimento desses servidores e servidoras. Que afinal de contas é isso que a gente deseja sempre. E é isso que... Em todos os lugares. Em todos os lugares. É uma das... Aliás, a nossa maior luta, né? E quem me conhece sabe que essa nossa luta aí de combate e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas já tem muitos anos. E o nosso desejo é isso aí. O sentimento humanizado no trato, é o acolhimento no trato, é essa escuta qualificada e humana. Olha, eu realmente eu estou muito feliz em saber que nós podemos contar com a delegacia nesse nível. Eu quero mandar um abraço aqui para a Simone, não é isso? A nossa delegada-chefe ali da DPCA. Simone, olha, um beijo para você. Você me disse que ia colocar mesmo a pessoa aqui, fantástica, e a Úrsula está nos dando informações extremamente essenciais para que a gente possa identificar situações de perigo. Mas, quando você me diga uma coisa, você falou um pouquinho sobre alguns sinais que a gente deve ficar atento e atenta quando a gente escuta, quando a gente percebe que um filho, uma filha, um sobrinho, enfim, um jovem que esteja ali sobre o nosso olhar. Você pode identificar algum outro sinal, Coraci, que a gente possa, porque as pessoas estão nos escutando agora e vão nos escutar depois. E muitas vezes são situações tão sutis. Ah, não, mas será? Ah, não, mas como isso que o Úrsula falou, olha, a pessoa dá um dinheiro para poder... Mas tem mais algum outro sinal, Coraci, que nós, enquanto mães, pais, responsáveis, devemos colocar uma pulguinha atrás da orelha e até mesmo denunciar em caso de suspeita? Então, eu acho que a escuta, o primeiro sinal é a voz da criança. Né? Eu acho que a voz da criança. Esse sinal é super importante. A Úrsula falou de situações, ela reconhece, ela percebe, ela traz alguma coisa com estranhamento, e eu acho que isso precisa ser valorizado, tem que se dar uma importância. E aí é uma coisa muito delicada, porque assim, a gente também não pode ficar numa paranoia de achar que qualquer coisa está acontecendo, porque eu fico numa paranoia... Nós temos palminha aqui, amiga? Nós temos palminha? Temos palminha não, mas nós vamos ter no próximo, viu, gente? No próximo nós vamos ter palminha aqui. Então eu não posso ter uma paranoia de achar que todas as situações, e às vezes isso até gerar uma situação de isolamento daquela criança, né, de adoecimento daquela mãe ou daquele responsável. Sim. Mas existem esses sinais da escuta, do comportamento, da mudança de humor, do isolamento, da agressividade. A Úrsula falou uma coisa que eu achei interessante, porque essa mudança de comportamento na escola, por exemplo, a gente acompanhou isso em várias e várias situações. A criança é um excelente aluno na escola, interage com as outras crianças, se comporta bem, participa, e de repente esse comportamento muda drasticamente, né? E aí, quando você vai observar outros fatores, você vai perceber que existe ali coisas se ligando, existe um contato, né? E aí, o que é super importante, não é o papel de nenhum outro ator da rede, não é o papel da família, você fazer uma investigação, não precisa se preocupar com isso. Olha, a Úrsula está trazendo aqui que a polícia tem toda uma técnica, tem vários elementos para fazer isso. Então, assim, tem a quem se recorrer, e é importante que todo mundo saiba que existe isso, que existe essa possibilidade. Então, na suspeita, eu procuro uma ajuda. Né? Eu procuro, às vezes é muito difícil sozinho lidar com toda essa situação, e aí existe uma rede de atores.
existe o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, existem os serviços, existe a escola, existem outros serviços no território, o Conselho Tutelar, que eu posso procurar para me dar ajuda, não necessariamente para me orientar em relação à situação que eu estou, de alguma forma, desconfiando, né? Então, e aí é importante a gente trabalhar isso. Não tenha vergonha. Você não é vítima, você não é culpada, a sua criança não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre isso. A gente precisa quebrar essa lógica da responsabilização da vítima, da vergonha da vergonha do responsável. A gente precisa quebrar isso. Porque é só quando eu quebro isso é que eu tenho a condição de trazer isso para um ator ou numa delegacia, para trazer isso para alguém não me sentindo culpado, não me sentindo responsabilizado. Porque quando eu me sinto responsabilizado, eu vou pensar 10 vezes antes de trazer isso, de levar isso para algum lugar, né? Eu mantenho isso comigo. Então, não existe uma responsabilização, não existe uma culpabilização da criança, do responsável, do tutor, da mãe, que muitas vezes é a grande, né, cuidadora dessa criança, e muitas vezes quem é sempre responsabilizada por tudo, né? Então, assim, a gente inclusive fez uma pesquisa há um tempo desse atrás na Estrutural e percebeu, Lúcia, que 32% das mães estavam com problema de adoecimento mental em função da sobrecarga de responsabilidade com os filhos, do cuidado dos filhos. E aí você agrega isso, uma situação de violência que ela está vivenciando. E aí, assim, a gente não é um dado concreto, mas empiricamente a gente observa onde tem uma incidência de violência contra a mulher, acaba tendo uma violência de incidência contra a criança. Então, esse ambiente familiar, ele precisa, e aí ter essa rede de proteção, saber que eu posso procurar ajuda, saber que eu não preciso ter vergonha de procurar ajuda, que eu não sou responsabilizado por isso. E a gente tem e todos temos uma responsabilidade muito grande na hora de lidar com essa situação, né? De lidar com isso, assim, porque sempre é culpa da mãe. Sempre é a mãe que é responsável. A gente reproduz muito isso. Sem dúvida. A gente reproduz muito isso. E quando a gente está reproduzindo isso, a gente está intimidando ainda mais uma mãe, uma cuidadora, que muitas vezes está sozinha dentro desse processo, de procurar ajuda. Porque ela sabe, se eu procurar ajuda de um órgão, se eu procurar ajuda de uma pessoa, ela vai me responsabilizar, ela vai me culpar por isso. Então eu não vou construir uma solução. A gente ouve isso das crianças, sabia? Às vezes a gente ouve aí, elas falam, eu não vou contar nada porque senão minha mãe vai ser presa. E aí, vocês vão prender, tá conversando, mas vocês vão prender minha mãe? Uhum. Então até as próprias crianças, né? Elas óbvio. Já assimilam. Então... Papai, mamãe, responsável, pessoas que estão aqui nos assistindo. Em situação como essa, e em todas as situações em que há violência, abuso, nós vamos falar sobre outras formas de violência contra as nossas jovens, crianças e adolescentes, mas especificamente o que nós acabamos de falar. Minha amada, meu amado, o agressor ou a agressora, ela se fortalece ou ele se fortalece no meu silêncio, no seu silêncio e no nosso silêncio. Então o que nós temos que fazer é quebrar esse silêncio, é romper esse silêncio. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Olha, vocês não estão aqui escutando gente que está falando por falar. A gente tem essa vivência, a gente sabe que é difícil. Mas mais difícil ainda é a gente muitas vezes não querer enxergar o que está aqui bem na nossa frente. E que muitas vezes por falta de tempo, por falta de querer, ou por falta de uma percepção daquilo que é muitas vezes bem perceptível, a gente não consegue enxergar o quanto nossos filhos e filhas estão sofrendo e sofrendo muito. Nós temos um projeto que chama Educação para a Paz. A gente caminha nas escolas públicas ouvindo crianças e normalmente, sabe, Coraci, isso que você falou a gente tem vivenciado, né? E eu sei que já deve ter algumas pesquisas aí em construção em relação a isso. Normalmente, famílias com violência familiar e doméstica, os seus filhos e filhas normalmente reproduzem esse comportamento e muitas vezes reproduzem com um irmãozinho menor,
não é? Nós temos muitos casos que vêm até a gente de denúncia de pais e mães que a violência foi cometida por irmão maior, que o pai e a mãe vão trabalhar e deixam em casa aquela situação por extrema necessidade. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, vamos falar também sobre políticas públicas. Mas, amada, amado, fiquemos mais atentas aos sinais. Muitas vezes eles não são tão claros, mas fiquemos mais atentos a todos esses sinais que Coraci e que Úrsula falaram. Uma introspecção não normal, ou uma rebeldia além da conta, né? Aquele rompimento daquele normal procedimento escolar, que a pessoa, o jovem ou a criança começa a diferir daquele comportamento anterior, né? Vamos ficar atentos a isso. Vamos ficar atentos quando a nossa filha ou o nosso filho não quer estar perto daquele familiar ou daquela pessoa, não quer abraçar, como a Úrsula disse, porque não gostei muito da forma como essa pessoa me abraça ou chega perto. Vamos ficar atentas, vamos ficar atentos. Mas, além dos abusos sexuais, da exploração sexual e de outros tantos crimes sexuais que os nossos filhos e filhas, nossos jovens e adolescentes, infelizmente, têm sido impingidos, nós temos outros tantas, como eu posso dizer, não vou dizer só crime, mas desassossego que os nossos jovens vêm sofrendo. Falta de perspectiva, falta de esperança. Muitos jovens dizem assim para mim: não, doutora, eu não quero nem mexer com isso não, porque, que esperança eu tenho? Que perspectiva nós temos? Né? Nós não temos perspectiva nenhuma. Que esperança nós temos? Muitas vezes chegam para nós também, as mães dizem assim: não, doutora, a gente não tem nem condição de fazer isso, eu não tenho nem creche, né? Eu não tenho onde deixar a criança, como é que eu posso trabalhar? Ou então, eu tenho que deixar com a vizinha mesmo. Sim. Né? Porque eu não tenho onde deixar. Coraci, você esteve muito tempo à frente do Conselho de Crianças e de Proteção à Criança, aliás, de Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, e a gente sabe que esses conselhos, eles são órgãos de participação popular, de controle social, de fiscalização, de propositura de políticas, etc. A quantas andam as políticas públicas para as crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal? Então, Lúcia, a gente tem um desafio enorme, né? Que eu acho que é uma mudança de paradigma, né? Que a gente tem no Brasil hoje uma legislação, e você como advogada, né, sabe muito bem disso, muito avançada em relação à criança e adolescente, né? Que pensa esse sujeito como sujeito de direito, que pensa esse sujeito como prioridade absoluta, que pensa esse sujeito com uma série de proteções, né? E aí, vou puxar de novo um exemplo da Úrsula. Eu tive a oportunidade de atuar numa unidade de internação com adolescentes em conflito com a lei, feminina. E fazendo um trabalho de acompanhamento, né, atuando junto com a equipe técnica de psicólogo, assistente social, eu percebi junto a essas adolescentes que 100% delas tinham sofrido na adolescência alguma situação de violência. Uma boa maioria de violência sexual, né? Mas ou uma violência psicológica e uma violência física, né? E percebe, a gente não tem como afirmar, não estou aqui cravando que a pessoa que é vítima de violência necessariamente vai ter uma trajetória infracional, mas que é muito importante a gente perceber que as consequências dessa vivência de violência, ela permeia todas as dimensões da vida desse sujeito. Né? Então, quando eu falo de pensar política pública, a gente precisa pensar nessa perspectiva para mudar o paradigma, né? Você falou aí de creche, de educação infantil, quanto a gente precisa ter investimento na educação infantil, a gente precisa perceber a proteção dessas crianças, né? Hoje a gente tem vários estudos indicando a importância da chamada primeira infância, né? Que é uma fase de desenvolvimento, que é uma fase onde esse sujeito está se tornando, na verdade, né? E assegurar a proteção nesse momento é super importante, né? Então, a gente precisa mudar a nossa lógica de investimento
e entender a importância do Estado, da sociedade, da família, investir nessas crianças, nesses adolescentes, desde a gestação, na verdade. Né? A importância da gestação, a importância dos primeiros anos, a importância de fortalecer essa mãe, que muitas vezes é uma mãe solo. A gente tem hoje uma incidência grande, né, de não responsabilização dos homens, né? Uma masculinidade adoecida, irresponsável, de não responder pelos seus atos, né, pela criação dos filhos, que vai desde a incidência de pensão alimentícia, que a gente tem que correr atrás, né, que quem atua com criança, com família sabe disso, da negligência com pensão alimentícia, até mesmo os cuidados, a não divisão igualitária dos cuidados com essa criança. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa avançar muito nas políticas públicas do Distrito Federal. Né? Então, que aí eu estava tentando fazer uma construção que era falando da primeira infância, da creche, de fortalecer programas voltados para essa faixa etária, a perspectiva de saúde, né, de proteção de saúde nessa faixa etária. Eu acho que a gente tem que assegurar orçamento público, sabe? Investimento. Porque assim, não adianta falar nada de política pública se a gente não tem orçamento para isso. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, a gente precisa olhar para o orçamento. Aqui no DF a gente tem alguns mecanismos que foram construídos a partir de muita mobilização da sociedade civil organizada, que é o orçamento criança e adolescente. O orçamento criança e adolescente é como se fosse um carimbo lá no orçamento público, dizendo: essa ação é para criança e adolescente, essa ação é para criança e adolescente, essa ação é para criança e adolescente. Então começa com orçamento, eu preciso ter investimento em orçamento. Né? Não adianta, porque esse é um custo que a gente tem que mudar a lógica. Né? A gente precisa entender que eu estou falando de um investimento. A gente precisa entender que em outra circunstância, e não que eu não tenha que investir, mas numa unidade de internação, por exemplo, eu vou ter um investimento obrigatório por parte do Estado muito maior. Né? E tem que ser maior, tem que se investir, porque eu preciso trabalhar isso. Mas seria super importante se a gente tivesse uma perspectiva de atuar na prevenção, atuar na proteção dessa criança, atuar assegurando que essa infância seja protegida. Então, eu tenho orçamento, eu tenho essa execução dessas políticas públicas, né? Então, assim, a assistência social tem uma série de ações voltadas para criança e adolescente que são super importantes, que precisam ser percebidas. Até porque a própria sociedade, né? Se eu perguntar para a sociedade quais são as prioridades, né? A gente já participou de alguns processos de orçamento participativo, a gente que está muito, né, em comunidade discutindo coisas. A sociedade como um todo não tem isso como uma prioridade, ela não tem a criança como prioridade, né? A gente vai... um tempo desse atrás a gente recebeu uma entidade da Holanda, e como que eles estão mudando a perspectiva? Porque eles estão pensando na cidade já para as crianças de 0 a 5 anos. Imagina você pensar uma cidade, toda a acessibilidade dessa cidade, todos os equipamentos, tudo para crianças de 0 a 5 anos. É uma outra lógica, né? Assim, a gente está muito longe disso. Sim. Então a gente tem que avançar muito nessa direção. Então eu preciso enxergar essa criança, esse adolescente como um sujeito de direito e que todos nós precisamos investir. E aí de política pública, assistência social, educação, eu acho que a gente tem avançado, mas precisa avançar muito ainda na educação infantil, na ampliação das creches. A integração, a Úrsula falou uma coisa fundamental. Né? Imagina a delegacia entrando em contato com a escola, com o conselho tutelar, para entender o contexto de vida daquela criança. Né? E o quanto que a gente precisa integrar. Eu costumo brincar que às vezes o Estado acha que pobre não tem outra coisa para fazer, porque tem que ficar em casa o dia todo esperando visita do Estado, que é visita da saúde, é visita da educação, é visita de não sei quem, é visita da CODAB, é visita de... E por que esses órgãos não conversam entre si? Por que a gente não tem uma inteligência de política pública de integração? Né? O Estatuto fala muito disso, de eu ter... Porque eu enxergar como um sujeito, não como caixinha. Claro que facilita a nossa vida, né? Enxergar como caixinha, mas é obrigatório, a gente não consegue fazer. 13.431 tem essa perspectiva, né? Porque eu não consigo trabalhar com esse sujeito se eu não dialogar, se eu não construir política pública integrada. Né? Então, assim, isso otimizaria muito, construir política pública integrada. E você foi subsecretária de políticas para mulheres, você sabe muito bem disso, porque você sabe que não adianta só eu atuar com a saúde, eu tenho que chamar a cultura, eu tenho que chamar o trabalho, eu tenho que chamar a segurança pública, eu tenho que chamar todos esses atores
e eles estarem ali responsabilizados, comprometidos com esse processo, para aí sim eu ter política pública de qualidade. Exatamente, Coraci. Olha, gente, nós estamos já chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero falar para a nossa querida Angel Rose que eu estou recebendo algumas mensagens aqui que o nosso vídeo está cortando, está com dificuldade. Eu estou até encontrando dificuldade mesmo para acessar. Tá tudo certo, Angel? Tá tudo beleza? Tá. Ô, G, companheiro G, ó, problema resolvido aqui, viu, G? Pode continuar aí, tá? Nós estamos aqui firme e forte, ouvindo vocês e vendo aqui a participação de vocês. Se for pelo Instagram, o problema é a plataforma. Ah, tá. A Angel estava dizendo que se for pelo Instagram, o problema é na plataforma. Horário, enfim. Bom, Coraci, Úrsula, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Nós já estamos aqui há quase 1h30. Meu Deus do céu, gente. Olha, de tudo isso que a gente tem ouvido, claro, cada um vai fazer suas considerações finais. É importante que a gente, enquanto mãe, pai, sociedade, que a gente denuncie, e quando a gente denuncia, ou a gente tem uma postura de não aceitar nenhuma forma de violência, nós não só não estamos compactuando com essa violência, mas como nós estamos sendo contribuidores e contribuidoras para melhorar esse quadro e, claro e evidentemente, tentar prevenir outras violências, que é o ideal de todo um país, uma nação, um Estado, que nós desejamos que o Estado democrático de direito se estabeleça e que a gente viva bem, não é? Viva bem, viva em paz. E exatamente isso, Coraci e Úrsula, que vocês disseram. Nós temos que ter políticas públicas integradas, não é? A gente não pode pensar política pública que seja seccionada, que seja ensimesmada. Nós temos que pensar essas políticas que interseccionam, porque não há possibilidade da gente falar em situações de bem-estar social sem a gente pensar numa educação inclusiva, transformadora, numa saúde que não escolhe quem vive ou quem morre, não é? Numa assistência social que chega onde tem que chegar, não é? E todo um processo, não é, de construção de políticas públicas que sejam efetivas, robustas e eficazes. E agora eu quero, já finalizando aqui o nosso programa, pedir que cada um da nossa entrevistada e do nosso entrevistado possa deixar um recado aqui para as nossas famílias, para a sociedade e também para o Estado, não é? Para que nós possamos continuarmos sendo agentes transformadores da vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Úrsula, por gentileza, diga para as pessoas que estão nos assistindo o que é possível fazer para que esse quadro dantesco se modifique. Bom, é aquilo que o Coraci falou, né? Não é para ficarmos paranoicos e sempre acharmos que tem uma violência sexual acontecendo, assim. Mas essa questão, né? Se isso for instituído, né? Isso do olhar, do escutar essa criança, esse adolescente, que não necessariamente é seu filho, mas escutar as crianças e os adolescentes, observar. Se você convive, olhe para essas crianças, ouça, pergunte, converse sobre diversos assuntos, sobre o que elas se interessam. E isso é muito importante, estabelecer esse canal de comunicação, assim. E se notar alguma coisa de diferente ou, né, perceber alguma coisa, é isso. Procurar espaços onde você possa esclarecer suas dúvidas, onde você possa pedir orientações. Eu falo muito da DPCA, obviamente porque eu trabalho lá, mas a Polícia Civil como um todo tem esse treinamento, várias delegacias já tem também as salas próprias para fazer as oitivas, enfim. E é isso, assim, é olhar, é zelar por essas crianças. Então, que não seja uma violência sexual, mas sei lá, às vezes essa criança está enfrentando um problema na escola, está com dificuldade na escola, tudo isso, qualquer assunto, que isso que é muito importante. A gente falou muito aqui de violência, né? Mas qualquer assunto que diga respeito à criança,
a uma criança ou um adolescente é digno de atenção e merece que um adulto assuma aquilo para procurar resolver junto com ela. Tá bom? Seja o que for. Então, não for uma violência sexual, ótimo, que bom que não é uma violência sexual. Mas essa criança está tendo dificuldade e não está conseguindo resolver essa dificuldade na escola. E isso está fazendo com que ela sofra. E aí, isso sim, também precisa de atenção. E aí, no mais, estamos à disposição na DPCA. Que maravilha. Obrigada, minha querida Úrsula, e agradecendo a você, eu agradeço todos os integrantes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, de modo especial a nossa delegada-chefe, a Simone, que vai aqui mais uma vez, um abraço a ela, e um agradecimento, né, por ter disponibilizado um profissional como você, que pôde dar tantas informações extremamente importantes para todas e todos nós. Eu quero mandar aqui vários abraços. Siqueira, Camila, Camilo, Thaís, Ide Podcast, Ana, Nossa, gente, não vai dar para falar. Mas um beijo para vocês todas e todos. Foi uma honra poder estar aqui com vocês. E claro, nós vamos escutar agora as nossas considerações finais do nosso amigo querido Coraci. A Úrsula falou aqui um momento que tem uma situação onde alguém rouba um objeto, né, de alguém, e isso é muito chato, é muito ruim, a gente lida com isso e não é legal. Agora, a violência, essas 3 violências que a gente tem falado, a violência psicológica, a violência física e a violência sexual, na verdade ela rouba uma coisa muito importante, que é essa dignidade, que é essa integridade desse sujeito, né? E a possibilidade de se desenvolver. Exato, né? Então, esse ato, essa situação, ela é muito séria. A gente precisa enxergar, encarar isso, e aí, o tanto que a nossa sociedade está adoecida por não lidar com isso de uma forma mais adequada. Então, eu acho que a gente tem que fazer todo o esforço para prevenir, com informação, com orientação. Mas aconteceu alguma coisa, tem alguma suspeita, não se envergonhe, não se acanhe, não se intimide. É muito importante, porque aquele ato, ainda que ele tenha sido pontual, ele está perpetuando um sofrimento sobre aquele sujeito, sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Quer seja físico, psicológico, quer seja sexual, existe ali um adoecimento instalado, e ele só vai se dar na medida em que ou se cessa essa situação de violência e se inicia algum processo de tratamento, né? Algum processo terapêutico para lidar com essa circunstância. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisa ter o compromisso com o enfrentamento disso, né? Acho que todos nós podemos ter a responsabilidade, podemos ter o compromisso de alguma forma colaborar para romper com essa situação. A gente está num quadro muito drástico, a gente ainda está sentindo as consequências, né? A gente está vivendo um momento histórico aí sem precedentes, né? Que vai marcar as gerações, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente vai precisar de maior comprometimento para lidar com isso. Então, parabéns, Lúcia, pela iniciativa, parabéns, Úrsula, pelo trabalho, toda a equipe. Eu acho que a gente tem que se somar nesse esforço, né, de responsabilidade em proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Coraci, Úrsula, eu quero agradecer imensamente a vocês por essas informações extremamente preciosas, essas impressões, esses depoimentos, né, e essa tomada de postura que vocês têm para um assunto tão sério e tão caro para a nossa população. Eu quero agradecer a nossa querida Angel, a Paty, todas as pessoas que estiveram aqui assistindo conosco. Quero dizer a vocês que esse é o seu Papabeça, o seu canal de denúncia, de informação, mas também de muito acolhimento, e que vocês possam usar também este canal para que vocês possam fazer as suas denúncias. E, em qualquer suspeita, Conselho Tutelar, DPCA 190, sim, ou qualquer coisa, menos nos calar, menos nos silenciar. E não nos esqueçamos que o agressor e a agressora se fortalecem no nosso silêncio. Minha amada, meu amado, até a próxima quarta-feira com o nosso Papabeça, com Lúcia Bessa, porque afinal de contas o que nós queremos é viver. Mas o que nós exigimos é viver livres.
de toda violência, de toda opressão, de toda discriminação e com muito amor no coração. Um beijo para todos e todos e até a próxima quarta-feira.